cresci numa família católica, não praticante, é só mesmo a questão do batismo, fez a primeira Eucaristia e tchau e benção. Aí com 8 anos a minha prima chamou, vamos para a primeira Eucaristia? Aí eu, vamos, né? Não conhecia nada, nunca tinha ido a uma missa nem nada. E a gente foi. Minha mãe matriculou, né? Que é como a gente chama lá, e ela me colocou e tudo mais. E aí, daí eu dei minha entrada na caminhada dentro da igreja. Fiz a primeira Eucaristia, a Crisma. E conheci o grupo de jovens da paróquia da igreja, que eu fazia parte, e dali comecei uma caminhada de estar sempre engajada nas coisas, participando de missa, já fui coroinha também, cantei na igreja também, né? Fiz parte do coral e tudo. E eu passei algum tempo na paróquia da comunidade, do bairro onde eu morava. E depois que eu saí da paróquia, eu fui para o Shalom. Passei 10 anos dentro do Shalom, mais de 10 anos, na verdade. E foi lá que eu descobri assim, não é aqui. Eu tô bem, mas eu vejo muita coisa que eu digo que para mim não tá certo. Aí foi quando eu decidi mesmo assim, não, eu preciso me afastar para realmente descobrir o que está acontecendo. Conheci meu esposo lá no Shalom também, no espetáculo de Natal. E hoje ele também não faz mais parte, tá, junto comigo. A minha relação com a religião, ela começou nova, né? Ainda na infância, com a minha mãe. Eu frequentava a igreja católica com ela e frequentei também o catecismo, fiz a primeira comunhão. Não cheguei a fazer crisma, pois acho que ali por volta dos 9 anos de idade eu conheci pessoas ligadas à igreja adventista. Eram meus vizinhos e aí eu comecei a frequentar com eles a igreja. Na época a minha mãe tinha uma restrição, não queria que eu fosse, mas aos poucos ela foi permitindo. Aos 12 anos de idade mais ou menos, eu me afastei da igreja. Nisso eu já tinha levado os meus pais para a igreja, eu bem novinha, mas levei eles para a igreja comigo. E aí na época eles estavam em processo de separação e eu acho que o problema ali começou ali, foi difícil para mim aceitar ali a situação e permanecer na igreja, onde meu pai tinha continuado, minha mãe não. Desde o primeiro século da era cristã, né, no chamado cristianismo primitivo, conforme a gente pode encontrar no registro de Atos dos Apóstolos e das outras cartas neotestamentárias, né, o ato de congregar-se, ou seja, o fato das pessoas se reunirem, né, de maneira regular, de maneira comum, para cultuar a Deus, fez parte das primeiras práticas cristãs, não apenas nos momentos iniciais da igreja cristã, mas também ao longo de toda a história. Se a gente passar pelo período da patrística cristã, da Baixa e da Alta Idade Média, do período moderno e contemporâneo, né, frequentar uma igreja, congregar-se junto a uma igreja sempre fez parte da espiritualidade e da vida da igreja cristã. Eu já tenho mais ou menos uns 17 anos que eu me converti, né? Foi bem antes, uns 2 anos antes da minha cirurgia, que eu fiz uma cirurgia muito séria do coração. Aí foi nessa época em que como ele viu o que aconteceu no meu caso, né, da doença, foi que aí ele se converteu. Logo quando eu saí do hospital, aí ele começou a ir para a igreja comigo. Bom, é assim, né? Quando ela adoeceu, eu realmente não gostava muito de crente, não. Eu achava um pouco meio estranho. Aí teve esse problema e eu tenho uma irmã que ela é evangélica há muito tempo. E nessa época que a situação dela era muito complicada, eu me via numa situação de desespero muito grande, enquanto que eu via minha irmã rindo, brincando, dizendo que nada ia acontecer com ela, e eu ficava olhando, não sabia de onde ela tirava aquilo. Eu ia visitar ela, ao invés de eu dar força a ela que me dava força, porque para esse pessoal nada ia acontecer de ruim, e eu era no desespero total. Aí chegou o momento que eu quero essa segurança para mim, eu quero esse Deus para mim, e você via ele.
os sem religião, hoje, eles são o terceiro fenômeno religioso mais importante no quadro religioso brasileiro. Primeiro, a gente tem, desde a segunda metade do século XX, o declínio do catolicismo, né? Década após década, os católicos decrescendo no número de autofiliações, de autodeclarações de pertença religiosa. Em segundo lugar, nós temos o crescimento do movimento evangélico. Os evangélicos vão, sobretudo, a partir da década de 80 e 90, né, crescendo sobremaneira na população brasileira. E o terceiro fenômeno interessante e importante nesse cenário é justamente o crescimento do sem religião. Esse fenômeno já era vivido pela Igreja Católica, porque no caso do Brasil, como ele foi calunizado pela coroa católica, né, então por muito tempo ser brasileiro e ser católico era a mesma coisa. E aí, com o passar das décadas, a Igreja Católica foi perdendo predomínio porque ela se tornou mais cultura do que religião. E, nesse sentido, a sua vertente religiosa foi perdendo força e foi produzindo aquilo que a gente conhece como católico não praticante, que é o católico que diz que é católico, mas não frequenta a igreja, não observa os preceitos, não se guia pela moral da igreja, etc., etc. O fenômeno observado pelo censo desde ali dos anos 50 do século passado. Como a Igreja Católica foi perdendo a hegemonia, nós tivemos, sobretudo a partir dos anos 90 e dos anos 2010, uma explosão demográfica evangélica. Então, esse fenômeno também vai aparecendo para os evangélicos, né? Que é também na medida que a igreja evangélica vai se tornando não apenas igreja, mas cultura gospel, cristoteca, enfim, literatura, né? Música propriamente dita, entretenimento. Então, esse fenômeno também vai sendo observado entre os evangélicos, só que de modo um tanto quanto difícil, porque, diferentemente da Igreja Católica, que é uma instituição única, entre os evangélicos você tem N denominações. Então, é um fenômeno pelo qual um segmento religioso que vai tentando se construir como contra-hegemônico à Igreja Católica também vai padecendo, vamos dizer assim, as dores e as delícias de ser uma religião de massa. Os primeiros estudos de sociologia da religião no Brasil foram contratados pela Igreja Católica para averiguar o número de fiéis que estavam deixando de ir para a missa dominical. É assim que surge a sociologia da religião no Brasil, com estudos quantitativos. Então, a Igreja Católica tinha uma preocupação. Eu estou observando que os fiéis em número na igreja está diminuindo aos domingos, que é o preceito básico da Igreja Católica. Então, é só a partir dos anos 50, que no caso do Brasil, a gente pode medir vamos dizer assim, esse ser católico não praticante, que depois se torna uma realidade brasileira. No caso dos evangélicos, que a gente está observando desde os anos 70, com concentração nos anos 90 e 2010, é uma explosão demográfica, que a gente ainda não sabe se ela chegou ao teto. Né? Estamos esperando aí o censo de 2022. Olha, desde que os censos começaram, sempre apareceram dados a respeito de pessoas não religiosas. Não é? Só que eram dados muito restritos, não é? Muito reduzidos. Porquê? Certamente porque era o tempo em que tudo tinha que ser cristão, ou então todos tinham que ser católicos. Depois houve o movimento dos protestantes, evangélicos, mas mesmo assim todo mundo tinha que ser cristão, tal. Eu penso não, o IBGE nos fala isso. O fenómeno dos sem religião é um fenómeno que vem crescendo continuamente, não é? Continuamente. Então, de censo para censo, cada vez mais pessoas vão se desligando das suas tradições religiosas de origem, não é? Então, é um fenómeno que vem crescendo. É claro que, se as condições socioculturais vão também mudando, é claro que esse fenómeno dos sem religião vai também apresentando um perfil diferenciado ao longo do tempo.
Os sem religião, eles surgem basicamente do entrecruzamento de 4 fenômenos básicos. O primeiro deles é o que a gente poderia chamar de enfraquecimento das autoridades institucionais tradicionais. É quando as lideranças das igrejas, são quando as instituições religiosas tradicionais convencionais, elas perdem cada vez mais o seu poder de controle, de normatização sobre a vida dos seus fiéis. Junto com esse fenômeno, existe um segundo, que é o da pluralização das ofertas e das opções religiosas. A diferença de alguns anos atrás, né, hoje nós temos uma variedade de opções religiosas à nossa disposição, né, igrejas, comunidades, movimentos. Né? Um terceiro fator é o que nós poderíamos chamar de individualização religiosa, que é acompanhado por um outro fenômeno, que é a escolha individual em matéria de religião. Né? Até algum tempo atrás, a religião individual ela era algo herdado da nossa tradição familiar ou cultural. Então você era católico porque sua família sempre foi católica. Você era cristão evangélico porque sua família sempre foi cristão evangélico. Né? Acontece que de alguns anos para trás há essa ruptura, né, entre a religião herdada e a religião de escolha individual. Né? E em quarto lugar, a gente tem o que nós poderíamos chamar de surgimento de novas formas de sociabilidade e comunitarização religiosa. O que isso significa? Significa que agora as pessoas têm uma outra maneira ou forma de se vincularem à religião. Você tem, por um lado, pessoas que se vinculam tradicionalmente a um grupo religioso através das práticas rituais religiosas convencionais, mas você pode ter também, como no caso do sem religião, pessoas que cultivam algum tipo de espiritualidade ou de fé, mas que decidem, por questões variadas, a não mais se vincular a uma comunidade ou a um grupo religioso. Na Europa, o conceito habitual é não afiliados. Aqui no Brasil, o IBGE criou esse conceito de sem religião. Outras pessoas estão agora falando de desigrejados, não é? Nós podemos estar usando conceitos diferentes, mas nos referindo ao mesmo grupo, às mesmas pessoas, não é? Os sem religião, eles são um grupo bastante complexo e plural, né? E eles, de alguma maneira, deflagram, né, esse cenário do novo rosto religioso do país nas últimas décadas. O grupo do sem religião, ele não é um grupo homogêneo, né? O próprio censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identifica pelo menos 3 grupos que compõem, de uma maneira geral, o sem religião. Primeiro, o subgrupo dos sem religião, com aproximadamente 95,15%, os sem religião ateus, com 3,9%, e os sem religião agnósticos, 0,8%. Desigrejados é o termo mais utilizado numa perspectiva teológica e pastoral para se referir aos indivíduos sem religião. Né? O termo ele justamente remete à ideia de pessoas que professam algum tipo de fé em Deus, que cultivam algum tipo de espiritualidade, entretanto, elas não participam de nenhuma denominação, de nenhum grupo religioso, ou não entendem como importante o ato de se congregar como um elemento fundamental da sua experiência religiosa. O desigrejado, ele é alguém que não está frequentando a igreja, que não rege-se completamente pelo código de ética e de moral da igreja, mas ele continua a crer conforme alguns elementos da igreja. Então, se sobrar um tempo para ir, ele irá. Né? Ele não desvinculou a sua fé. Ele não é porque ele deixou de ir para a igreja que ele vai acreditar em Oxóssi, ou que ele vai acreditar em Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ou ele vai acreditar em Buda. Ele continua com os pilares da fé cristã, que a igreja ensinou a ele, presentes no seu coração, na sua mente. Ocorre que ele não irá frequentar com a assiduidade com que ele fazia antes. Os desigrejados, eu acho que o próprio nome já traz uma explicação, ou pelo menos uma definição. Né? Esse prefixo des fala de deformidade. Né? Por exemplo, desgraça, né? é uma deformidade da graça, é algo ruim. Então, desigrejado eu vejo não apenas como pessoas que estão fora da igreja,
mas como pessoas que em algum momento deformaram a sua relação com a igreja, né? E essa deformidade, infelizmente, na maioria das vezes, é fruto de decepções, né? De chateações, de expectativas que foram postas em lideranças acima de tudo e que em algum momento essas expectativas foram frustradas. E aí acaba que nós, seres humanos, temos o talento, né, de colocar as nossas decepções pessoais para a instituição como um todo. Eu tenho um filho de 5 anos, que não é do meu atual marido agora, foi de um relacionamento que eu tive de alguns anos atrás. E quando eu engravidei dele, eu estava dentro da comunidade ainda. E vocês sabem também, né, que quando você engaja dentro de uma igreja e tudo mais, o que eles permitem é que o sexo seja somente depois do casamento. E eu não vivia isso, né? Por mais que eu estivesse lá dentro, realmente eu não vivia isso. E eu tinha um namorado na época esse meu namorado era ateu, ele não fazia parte e tudo mais, eu, né, entendi o lado dele e tudo. E eu engravidei desse meu namorado. E quando eu engravidei, foi assim, um certo escândalo para as pessoas que estavam ao meu redor naquele momento, né? Porque eu não era casada, eu só tinha um namorado, eu morava com a minha mãe na época. Então era assim, uma certa forma as pessoas olhavam para mim e diziam assim, meu Deus, a pessoa está aqui dentro e faz assim, vive 2 vidas, como eles mesmos falam. É um pé dentro da igreja e um pé no mundo. E eu vivia dessa forma mesmo, não nego. Sempre deixei bem claro lá dentro, eu vivo da forma como eu quiser. E estou aqui bem feliz, estou vivo, superei. Mas na época foi bem difícil, porque eu ainda não tinha tanta maturidade, eu era muito mais nova. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu tinha ligado o botão do F e tinha seguido a minha vida. Mas na época realmente doeu um pouco, porque as pessoas que se diziam ser amigas na minha frente apoiavam, diziam bom parto, né? Dava toda aquela coisa que você deseja para uma gestante. E quando eu virava as costas, falava as coisas. E isso, de uma certa forma, doía no meu coração, porque era uma decisão minha, era um filho que eu estava gerando e era uma pessoa muito importante. E em nenhum momento se fosse uma outra pessoa que estivesse passando por essa situação, eu não ia fazer o que eles fizeram comigo. E foi assim uma coisa que doeu muito na época mesmo. Só de lembrar já machuca um pouco. Porque além de eu estar grávida, muito nova, eu estava sozinha, né? Porque todo mundo naquela época virou as costas para mim. E os que não viraram as costas para mim são os que eu permaneço ainda com amizade até hoje. Na realidade, o tempo que a gente passou no Evangelho, na igreja, nós tivemos altos e baixos, né? Ninguém saiu da igreja assim do dia para a noite, né? Teve épocas, mesmo na primeira igreja que a gente estava, que ela esfriou. Quem é da fé sabe o que é isso, esfriar e tal. E passou muito tempo sem ir, eu fiquei segurando só. Depois eu tive meus problemas. Mas aí é aquela coisa de você começar a olhar o homem, né? Que a gente diz que a gente aprende que nunca deve olhar o homem, sempre focar em Cristo. Mas a gente é carne, a gente começa a se decepcionar, começa devagarzinho, falta um domingo ao culto, deixa de uma reunião de ministério, deixa de uma coisa e aí essa coisa vai crescendo. E cada dia que passa você vai vendo mais coisas que você não acredita, decepção com muitas pessoas. No meu caso, começou com a falta de cuidado, porque a gente era muito ativo na igreja. Acho que quem conhece a gente sabia que nós somos muito ativos, a gente ajudava. Eu não estou passando o que a gente fez ou deixou de fazer, não, porque se a gente fosse enumerar em termos de valores, em termos de trabalhos, a gente fez muita coisa. E quando a gente parou de ir para a igreja,
Para mim, isso foi uma das maiores causas, foi essa decepção. Nós não tivemos ninguém para perguntar o que estava acontecendo, nem grupo de casal, nem grupo de ninguém, para perguntar o que tinha acontecido. A gente se sentiu abandonado. Eu sou uma pessoa muito aberta, sabe? Eu sou aberta a todo tipo de religião, a todo tipo de experiência. E a comunidade, ela é muito fechada para aquela coisa de, o que você faz no mundo está errado e o que você faz dentro da igreja está certo. E eu acho isso, assim, muito errado na minha visão, sabe? Porque o que você faz dentro ou fora só te importa, só é do teu interesse, entendeu? Não tem o porquê de outras pessoas apontar o dedo para ti e te julgar. E eu via isso muito na comunidade. Se você não seguisse o que eles estavam ditando para você, você era visto como errado. Eu acredito que no ciclo disso tudo aqui, que a gente chama de vida, quem vai se entender no final vai ser você e Deus. Não vai ser eu, nem você, nem Deus, não. É você e Ele e pronto. Então não tem um porquê de eu interferir na sua decisão, não tem um porquê de eu chegar e falar assim, olha, o que tu tá fazendo é errado, entendeu? Tu não pode ser assim, tu não vai ser salvo. A igreja não vai te salvar, porque na verdade não é a igreja que salva, é você nas suas escolhas, entendeu? Então, assim, se eu sou uma pessoa que tô aqui hoje fora da igreja, mas eu tô bem, mas o que tem aqui dentro do meu coração é o que importa, então o que vai me salvar é o que está aqui dentro do meu coração. Quando eu estava lá dentro, eu percebia muito que você é aceito por eles se você seguir o que eles estão dizendo. Se você for pelo caminho contrário, eles já ficam, tudo bom, não sei o quê, mas quando você vira as costas, já lhe condena pelas suas escolhas, entendeu? E eu não sou assim. Eu percebo que uma das principais razões é quando essas pessoas entendem que a igreja parou de exercer a sua missão de alcançar pessoas, de levar o amor de Cristo, de fazer discípulos, e estão se engajando em outro tipo de missão, vou colocar entre aspas, que é o quê? Que é exercer um projeto de poder político, às vezes, ou exercer um projeto de crescimento e vaidades pessoais de determinadas lideranças. Então, por exemplo, o que eu diria que é um câncer assim, dentro de qualquer instituição, mas na instituição religiosa, isso é um câncer ainda mais maligno, que é a incoerência moral de líderes. Aquela velha história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, quando determinadas pessoas percebem, por N motivos, que o líder que prega uma determinada postura ou posicionamento moral não vive aquilo que prega, isso é desastroso. Hoje, o que me afasta da igreja, eu às vezes noto uma hipocrisia muito grande nas pessoas da igreja. Eu gosto da instituição, do local, da forma como é organizada as coisas, mas muitas vezes eu noto essa hipocrisia por parte das pessoas, sabe? De julgarem muito, de apontar muito o dedo. Eu já assisti pregações que o pastor passou um tempão falando sobre unha, cabelo, vestimenta, e para mim isso não devia ser o foco das igrejas. A gente tem problemas muito maiores hoje em dia, assim, gigantes assim, na frente disso, e me incomoda muito isso nas igrejas, de perceber que o foco são coisas tão pequenas que eu acredito pessoalmente que não tem tanta influência assim na vida das pessoas. Mas hoje eu vejo que a maioria das igrejas, principalmente depois dessas eleições que passou, que, gente, sério, de verdade, desculpem, mas de igreja não tem nada, virou um palanque dentro de algumas igrejas, né? Não são todas, como eu vou repetir, mas é triste ver que hoje as pessoas não estão mais à procura de Deus, não estão mais à procura de um local de paz, entendeu? De amor. Ou alguns pastores ou padres estão fazendo a igreja de um comércio para ganhar dinheiro em cima disso, ou os fiéis estão indo para, sei lá, fofocar, reparar na vida do outro, fazer alguma coisa.
Então, hoje, para mim, não é mais esse local, entendeu? De acolhimento. É um local que te recebe, mas ao mesmo tempo que ela te recebe, ela te expulsa. Quando eu falo assim da hipocrisia da igreja, a gente sabe que a igreja tem as suas tradições, tem os seus dogmas, né? Mas às vezes eu acho que as pessoas elas ficam muito preocupadas com a situação do seu irmão em relação a Cristo e não olham para si. Teve uma época que eu estava bem assim próxima, que eu estava até pretendendo me batizar, mas eu ouvi pregações que me afastaram. Como eu comentei, esse tipo de coisa de ficar... teve um pastor que falou, certas irmãs estão colocando tatuagem nas unhas. Eu acho um absurdo isso. Eu fiquei horrorizada na época, e aí é uma das coisas que eu levei assim para mim, não quero estar num ambiente onde eu não vou ser acolhida, mas eu vou ser julgada. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com os nossos irmãos, nos ouvindo, os nossos amigos. Todos estão nesse momento reunidos em suas casas para cultuarmos ao Senhor. É importante que nós estamos, como igreja, nos submetendo às orientações das autoridades e estamos em nossas casas. Graças a Deus que a tecnologia nos permite estar juntos. E tenha cuidado também, porque muitas vezes nós estamos divulgando coisas falsas ou nós estamos o tempo inteiro nos atribulando com as coisas que estão chegando. Mas esse é um tempo de nós pararmos e nós adorarmos ao Senhor, e nós cultuarmos ao Senhor. E aí quando chegou a pandemia, a gente viu que enquanto tinha cantores de forró, humorista fazendo tudo para ajudar as pessoas, a nossa igreja estava brigando para as pessoas não ficarem dentro de casa, para poder ir para a igreja, e a gente sabendo que o interesse era porque se ficasse em casa deixaria de entrar. Isso é o meu pensamento, que deixaria de entrar a receita. Porque tem alguns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo, e diz, eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, né? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? Porque tem pessoas que não tem problema nenhum, não é? Não está em grupo de risco, mas significa que não tem fé nenhuma essas pessoas. A gente tem que ter nossa fé, mas Deus quer que a gente vigie. Vocês não estão vigiando. Preste atenção. O pastor pode sair daqui preso, ok? Recebi uma ordem para vir aqui encerrar o culto, ok? Uma escola está com 100 alunos, fechou agora, fechou uma escola. Então, o pastor vai terminar com isso aqui. Por favor, vão para casa, não fiquem na rua, acreditem, o negócio é muito sério. No caso do Brasil, houve uma distinção entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. A Igreja Católica tratou de obedecer bem os preceitos das autoridades sanitárias, muito influenciada por aquilo que foi a própria tomada de atitude do Papa Francisco, né? Acho que foi muito significativa aquela semana da Quaresma, que ele está sozinho na Praça de São Pedro, rezando pelo fim da pandemia, ainda em 2020. Ao passo que os evangélicos, no caso do Brasil, muito impulsionados pelo apoio que dava ao presidente Jair Bolsonaro, passaram a questionar as medidas de fechar, e que levou a fechar as igrejas, o seu funcionamento presencial, né? Então parece que eles tiveram mais medo do que das consequências que traria para elas ou seguir à risca as medidas sanitárias, né? Então houve uma resistência maior. Então isso foi machucando, e aí logo em seguida veio a coisa do poder, né? Do poder político, da nossa administração, e foi outra cacetada que eu vi uma pessoa que não cuidava das pessoas, que não ligava para as pessoas, e mesmo assim, em torno de 80% do evangelho
estava apoiando esse sistema, né? Então isso me chateou muito mesmo, e até hoje eu não consigo ver a igreja como se não corrompida. Para mim hoje a igreja foi corrompida, tiraram Cristo do púlpito, do altar, colocaram um homem no altar. Eu acho que outro aspecto também, esse um pouco mais situado no tempo que a gente vive, é quando a igreja, confundindo a sua missão de proclamar valores do reino de Deus, na verdade começam a proclamar e a defender valores de um projeto político partidário. E nos últimos 4, 5 anos para cá, isso ganhou assim uma dimensão extremamente patológica dentro da igreja brasileira. E eu conheço não poucas pessoas que deixaram ambientes eclesiásticos por terem se decepcionado com essa mudança de compreensão missiológica. De repente o púlpito deixou de ser um lugar de anúncio da palavra para ser um palanque de defesa moral político-partidária. O Estado brasileiro é um Estado laico, mas, citando o Salmo de Davi, eu queria dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o Senhor do Brasil. Por isso nós queremos pedir a tua bênção mais uma vez em favor da presidenta Dilma Rousseff. Sou católico e o que eu mais frequentei no estado de São Paulo foram as igrejas evangélicas. Eu ficava extremamente admirado como os evangélicos prestam um serviço extraordinário à sociedade brasileira, porque pregam os valores que nós todos sabemos, os valores cristãos. Interessante, acho que Deus me mandou aqui para a Câmara dos Deputados, e quando eu cheguei aqui e contratei as pessoas que iam trabalhar comigo, eram todos evangélicos. Eu quero dizer para a igreja que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando, e mais que justos que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao Senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro para fazer deste país um novo Brasil, meu Pai, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, meu Pai. Nós o consagramos, Espírito Santo, para serviço de Ti. Assim, senhor presidente, o senhor é o nosso pré-candidato para envergonhar o diabo, para dizer àquela gente que não gosta dos crentes que Jesus Cristo, o Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno, se Deus assim permitir. Agora estenda a mão para cá que nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, porque Tu és soberano, a igreja é soberana, e Tu estás aqui porque Tu vai fazer uma grande obra, Senhor. Senhor, eu quero Te implorar agora, que a Tua misericórdia, Senhor, venha se estender sobre a vida, Senhor, do Luiz Inácio Lula da Silva. Até quando? Até quando não puder mais rezar? Quando as igrejas foram fechadas ou perseguidas, como na China, como Cuba? Não se iludam, não baixe a guarda. Precisamos lutar o tempo inteiro para esclarecer o povo politicamente, antes que seja tarde demais. E que fique bem claro, movimentos esquerdistas são anticristãos. Se você é esquerdista desses partidos, converta-te. Já estava quase querendo me afastar, e foi quando o pastor, que a gente chama lá dentro, né, que faz acompanhamento com a gente, ele falou: olha, a gente precisa que você vote no candidato X. E eu, como não é uma coisa que eu apoiava, não é uma coisa que eu sigo, a ideia dele de governar um país não é o que eu acho certo. E eu disse: não vou votar, eu não sou obrigado, o voto é meu, eu faço do meu voto o que eu quiser. E ele falou: se eu votasse num outro candidato, que na época era do Haddad,
eu estaria indo contra os valores da igreja. E eu, tudo bem, então, pois então eu vou pro lado contrário. E foi o ápice para mim aquele momento. Eu disse que eu não ia voltar, e realmente eu não voltei. E saí. Não só eu, mas várias pessoas na época também que não eram a favor, né, do que ele ditava naquela época. A gente se afastou mesmo, saiu. E eu acredito que foi a melhor decisão pra gente naquela época e até hoje. Então, quando eu vi aquele povo todo idolatrando aquele homem, como se ele fosse um deus, fizeram da igreja um púlpito, um palanque eleitoreiro, eu comecei a me decepcionar com as pessoas que eu conhecia, que eram do nosso meio, envolvidas naquilo ali. Essas igrejas aí, elas fecharam completamente. É uma vergonha, eles levaram para o altar, ameaçando as pessoas que quem votasse na esquerda era do Satanás, que não precisava ir para a igreja. Quer dizer, é uma tristeza. Eu não consigo. Quando a pessoa chega perto de mim, Pai do Senhor, eu já... Um pouquinho mais longe de mim, por favor. Que vai ser difícil reconstruir a igreja de novo. A credibilidade da igreja está lá embaixo, Você tem que ver, uma pessoa está dentro de uma igreja no domingo à noite, no altar, glória a Deus, aí quando está lá fora, aí tá concordando com uma pessoa que não protege, que zomba, que incentiva a violência, o ódio. Incentiva a violência, porque todo esse ódio que está aí veio através de Bolsonaro. Então, tudo isso só está entrando nessa conversa porque a maior parte do apoio vem dos evangélicos. Tanto para nem estar aqui, que nós estamos falando de igreja, né? Mas nós estamos falando porque realmente quem fez a diferença nesses 4 anos, essa divisão, Brasil, né? Essa divisão, essa coisa do ódio, foi com o apoio da igreja. O crente hoje, aquela senhorinha da igrejinha da esquina, ela está de um jeito que quando fala de PT, você simplesmente está falando do pior do Satanás, não é nem da parte boa do Satanás, não, é do pior do Satanás. Quer dizer, isso aí polarizou. Foi isso que alimentou a polarização, que hoje todo mundo... Eu tenho um irmão que não fala comigo, um pastor. Tá entendendo? Era o irmão que eles tinham uma afinidade. Porque eu sempre acho assim, que essas pessoas, elas não nasceram agora. Elas existiam. O que elas precisavam era de alguém para representá-las. Para dar voz a eles. Para dar voz a eles. Então, quer dizer, tudo isso cria uma polarização, cria esse ódio. É isso que aconteceu. Você pode rodar para tudo que for lado, mas você vai bater nisso aí. Então, a igreja é a grande culpada hoje. Por isso, que ela devia estar trabalhando no sentido contrário, no sentido de unificar, no sentido de apaziguar, de pacificar. Ela tinha que estar trabalhando nisso, não apoiando isso daí. É impossível não ter notado o que aconteceu nos últimos meses, né? Nos últimos anos, na verdade, aqui no Brasil com relação à religião e política, que acabaram andando muito juntas. Eu acho importante, sim, ter a influência da igreja na política, mas não da política na igreja. A política ela é muito suja, as pessoas não têm intenções boas com a política. Eu não acredito, pelo menos. Então, eu não acho legal quando eu vejo a política influenciando a igreja. Eu recebi um vídeo, não sei nem qual era a igreja, mas nesse vídeo as pessoas estavam cantando um louvor como uma paródia para um determinado candidato. E para mim eu fiquei horrorizada. Olha, eu penso que a primeira preocupação das igrejas cristãs deveria ser cuidar bem dos que estão dentro, né? E quando eu digo cuidar bem, é cuidar da formação desses cristãos, né? Formação bíblica, formação ética, formação cidadã, isso, né? E acho que as igrejas estão falhando muito nesse sentido, muito. Por exemplo, o que está acontecendo agora, não é? Neste ano, o que aconteceu ao longo deste ano de eleições, ano de política, tal.
realmente é um contrassenso, não é? Porque nós temos cristãos, pessoas que se dizem ser cristãs, defendendo políticas, defendendo sistemas, defendendo valores, defendendo posturas totalmente contrapostos à proposta de Jesus, não é? Então, estamos vivendo assim um tempo muito difícil, muito delicado. O fenômeno do sem religião se dá na sociedade brasileira por uma série de fatores que precisam ser considerados a partir dos seus elementos propriamente, vamos dizer assim, históricos, sociais, etc. Você tem fatores culturais, você tem fatores das próprias trajetórias biográficas de cada uma das pessoas que tem, caso a caso, uma justificativa do seu distanciamento institucional da religião, né? E você tem, por exemplo, a questão política também, né? Mas é importante salientar que a questão política, do envolvimento das igrejas e da desafeição de determinadas pessoas para com as instituições religiosas que se vinculam à política partidária, não é o principal e nem o único fator que tem gerado o crescimento do sem religião no Brasil. É fato que, sim, né, o tema da política, o tema do envolvimento institucional de algumas igrejas e movimentos cristãos com a política favorece o crescimento do sem religião no Brasil. Mas não é o principal fator, o sem religião vão continuar crescendo no país, com ou sem envolvimento das igrejas com a política, e é preciso entender esse fenômeno a partir de uma perspectiva mais complexa, que, como eu disse, relaciona elementos de natureza cultural, social e das próprias biografias individuais desses personagens. É porque eu vejo assim, é muito bom. Eu não vou dizer que eu não sinto falta da igreja, não. Eu sinto porque a gente era mais social primeiro. Aqui é totalmente isolado, porque tem igrejas, mas devido a essa política, né, que entrou dentro da igreja, eu não consigo olhar hoje nenhuma igreja que me seduza, até agora não. Mas é bom você ter uma igreja para congregar, irmãos, que uns é como até a pastora, né, ela falava que era mesmo se espiando, porque espiam, mas era bom estar junto, né, um aquecer o outro. Realmente é verdade. Para o Novo Testamento, a ideia de um corpo de um grupo de cristãos sem uma igreja, ela é tão estranha ao Novo Testamento quanto seria a ideia de uma cabeça destituída de um corpo, né? Inclusive o apóstolo Paulo fala que o corpo de Cristo é a igreja e a cabeça desse corpo é Cristo. Então não dá para dizer assim, não, a minha igreja é Jesus Cristo, estou eu e ele. E esses dias eu conversei com uma moça que dizia, não, minha religião é Deus, onde eu estou ele está comigo e tal. Isso é um papo muito comum hoje em dia, mas que não se sustenta. Do ponto de vista bíblico e histórico, a seguir a Jesus no discipulado, de acordo com os evangelhos do Novo Testamento, significa também fazer parte da comunhão coletiva de outros discípulos. É o que o Novo Testamento chama de a igreja. Nas palavras do apóstolo Paulo, um dos fundadores da fé cristã no primeiro século, né, a igreja pode ser comparada ao corpo de Cristo, a metáfora que o apóstolo utiliza para descrever a igreja de Jesus, um coletivo de pessoas que se reúnem em torno da mesma fé e prática no seguimento de Jesus. Dá para você ser cristão fora da convivência de uma igreja, mas é muito difícil. É muito difícil, porque quando você está dentro de um corpo, né, que você está dentro de uma igreja, aí tem a dinâmica que muitas vezes a igreja mesmo proporciona para manter o fiel na fé, na leitura da Bíblia, na oração, e isso é importante, isso é muito importante. É bíblico, né, também. E bíblico também, mas a parte que você está falando que é bíblico, é congregar. Isso não é, a gente tem, algumas pessoas entendem que isso tem que ser dentro de uma igreja. Congregação não é você estar na igreja. Se você sentar na calçada ali e começar a conversar com a Angelúcia, com o Deilton, sobre qualquer assunto e sobre mesmo fé, você está congregando. Isso é congregação. Isso não, eu não vou para a igreja no domingo à noite, eu não me congrego. Congrega.
Basta a pessoa crer na pessoa de Jesus e basta a pessoa se dispor a viver os ensinamentos de Jesus. É aquela pessoa que crê na pessoa de Jesus e aquela pessoa que vive no amor fraterno, solidário, comprometido, ela pode seguir Cristo sem estar vinculada, ligada a uma instituição religiosa. É claro que isso para alguns teólogos cristãos, católicos ou protestantes, pode ser um absurdo, não é? Porque não tem sentido um cristão fora da comunidade cristã, não é? Mas eu acredito que uma pessoa que crê na pessoa de Jesus e que vive no amor, sim, é possível. Olha, na Bíblia nós podemos encontrar fundamentação para amar e para matar, infelizmente. Na Bíblia nós podemos encontrar fundamentação para fazer o bem e para fazer o mal. O próprio Jesus falou um dia para uma mulher samaritana: eu te digo que os verdadeiros adoradores de Deus irão adorar a Deus nem em Jerusalém, nem em Samaria, nos templos. Mas os verdadeiros adoradores são aqueles que vão adorar em espírito e verdade. Então, o próprio Jesus está sinalizando que nós podemos ter essa vivência fora dos templos, independentemente dos templos. Mas se a gente conseguisse estar sempre ali, orando, lendo a Bíblia, em casa, orando, lendo a Bíblia, falando de Deus para o vizinho, falando de Deus no seu trabalho, na primeira oportunidade que você tem, como você faz quando está na igreja. Aí seria ótimo. O problema é esse esfriamento que você tem só. Mas que não é a igreja lá, no meu ponto de vista, não é a igreja lá que vai te fazer mais crente ou menos crente. É o teu comportamento que quando tu está na igreja, tu tem mais vontade de fazer as coisas, tu tem mais vontade de estar ali. E quando tu não tá, tu tá só, aí tu deixa de orar, para de ler a Bíblia, entendeu? Então esse é o que é ruim. E aí, como a gente, no meu caso, como eu já vim do mundão, aí você começa a voltar, você começa, não, eu vou tomar uma cerveja hoje, não vai fazer mal não, aí daqui a pouco você está tomando 10. E tudo isso vai contaminando. É por isso que foi bem pensado, da igreja, tem a igreja para você estar ali. Uma criança, ela está sempre ali numa quadra de futebol, no campo de futebol, brincando de futebol, ele está mais longe de se drogar. Ele está mais longe de se contaminar com a droga. Ele está preocupado em jogar a bolinha dele e tal, brincar uma coisa. Se ele não estiver ali no esporte, não estiver ali, ele está mais fácil de ir para a droga. É a mesma coisa do crente que não está dentro de uma igreja. Principalmente se ele já teve esses problemas, como eu tive, né? Eu tive problema com bebida, eu fumava, tá entendendo? Então, tudo isso, se você está longe de uma igreja, você está mais propício a voltar a fazer. Quando a gente está numa igreja, não sei se a gente pode chamar de cobrança, né? Mas você está ali 3 vezes na semana com pessoas, discutindo a palavra, em oração, e isso te fortalece muito na fé. Quando você não tem isso, é só você e Deus. Se você não buscar Ele, não vai ter ninguém ali para te perguntar, e aí, você fez o seu estudo bíblico, você foi visitar alguém? Não tem isso. Então, para mim, eu acho muito difícil. Muitas vezes eu passei meses sem tocar na Bíblia. Por que a igreja, enquanto grupo de pessoas, é necessária, né? E por que eu diria que essa pessoa que está só em casa, fazendo ali as atividades religiosas dela, por que eu diria que ela não está tendo uma experiência completa de espiritualidade? Porque ela está perdendo uma dimensão muito importante, que é a dimensão da comunidade. E onde na comunidade ela vai ser encorajada, motivada, admoestada, que significa o quê? Chamada à atenção. Ela vai ser confrontada em determinadas posturas. Agora, essa admoestação, esse confronto, eles são desconfortáveis. Quem é que gosta de ser chamado à atenção, não é verdade? Então, eu
eu repito e reforço que essa é uma postura muito comum hoje em dia, porque essa é uma marca da nossa sociedade, que prefere ser individualista para não ter que prestar contas, que prefere permanecer numa postura cômoda e conveniente do sofá da sua casa e que prefere ficar num estado de busca hedonista por sensações boas e qualquer tipo de chamada de atenção que o ambiente comunitário em algum momento lhe faria, ela já evita e diz que quer ficar só. Então, eu coloco que sim, ela pode até estar tendo uma experiência com Deus nessa individualidade doméstica, mas ela não estará experimentando toda a bênção de uma vida cristã comunitária. Eu acho que dá para ser cristão fora da igreja. É mais difícil, mas é possível, sim. Eu acho que o contato assim, com a oração diária, né, a comunhão, ela te fortalece nisso. E muitas vezes você não vai precisar estar diretamente na igreja para fazer isso. Até porque hoje em dia está muito mais fácil, você consegue acompanhar uma pregação pelo YouTube, uma live com transmissão ao vivo, você consegue tirar dúvidas. Então hoje tem livros, tem apostilas, muita coisa assim para você conseguir ter, não sei, um acompanhamento mais fora da igreja. Pronto, eu faço estudo bíblico, eu tenho uma lição que eu tenho diversos temas, né? E aí trimestralmente trocam os temas ali, a gente estuda outro bloco de assunto. E é uma das atividades que eu faço. E eu tenho um ano bíblico também, que eu leio 2, 3 passagens bíblicas por dia. E aí, depois de um certo tempo, você consegue fechar o ciclo, né? Meu querido, eu sou sincero para ti, eu não exerço nenhuma atividade em termos de ser cristão. A não ser me lembrar sempre de agradecer o dia, aquela coisa que até o ímpio mesmo faz, amanhecer o dia, agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia, a noite, obrigado e tal, essa coisa toda. Mas eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando. Ela é mais assim, está mais do lado. Eu ainda procuro, sabe, ouvir uma pregação, mas hoje está até impossível. Eu estava dizendo, eu sempre gosto de dormir, eu boto meus fones de ouvido e fico ouvindo a palavra de Deus. Quando era a palavra de Deus, porque você acaba indo para outra rádio, porque você não aguenta mais. Ou é só, porque de primeiro o dízimo e a oferta eu só pedia na igreja, não era televisionado, não passava no rádio. Hoje você é um culto todinho esse povo pedindo dinheiro. Dízimo, oferta, aí é o Pix, aí dá um número de 500 contas, aí eu acabo pegando muito para outro canto. Porque de primeiro tinham, você pegava um versículo da Bíblia, pronto, ali explanavam uma pregação boa, que você, pronto, ali você dormia. Aí hoje eu digo, não aguento não. Quando é um negócio de umas colunas, que é coluna de 100, de 50, porque é para milagre, então você não aguenta. Assim, eu sou uma pessoa que normalmente eu gosto de seguir algumas regrinhas, sabe? E uma das regras da Igreja Católica é que a gente precisa sempre estar no domingo numa missa, para a gente poder ter uma semana tranquila. E eu acredito muito nisso. Eu acredito tanto nisso que quando eu não vou na missa ao domingo, eu sinto que a minha semana toda é um desastre. E quando eu vou para a missa, eu sinto que a semana já é bem mais leve, tranquila, as coisas já ocorrem da forma mais tranquila, né? Tanto que esse dia eu estava até comentando com meu esposo que faz tanto tempo que a gente não está indo para a missa, que tem algumas coisinhas que estão começando a desandar. E também porque tem a questão da comunhão, que é aquele momento íntimo que você tem com Deus através da hóstia consagrada, né? Aquilo ali para mim eu sinto muita falta, porque na Igreja Católica você só pode fazer aquilo se você for casada no matrimonial deles. E como eu já sou casada há 3 anos e pouco, não lembro os meses, eu sinto falta disso. Então, quando eu vou para a missa, eu vejo assim, todo mundo na filinha, indo comungar, e eu, poxa, eu queria tanto. Só que eu não posso, porque a igreja ela não permite. Eu hoje, né, não rezo mais o terço. Antigamente eu rezava bastante o terço. Hoje em dia eu já não consigo. Se eu for rezar um terço, eu durmo na metade do caminho.
Mas eu gosto muito de incenso, gosto de comprar incenso, passar aqui pela casa. Eu acredito muito também, inclusive está até ali na mesa, depois eu vou mostrar para vocês. É uma cabeça de alho em volta de sal grosso, num local que fique visível na casa toda, porque eu acredito muito na energia negativa das pessoas. Eu acredito muito no incenso, também na questão de rezadeira. Gente, rezadeira para mim é tudo. Eu amo estar numa rezadeira. Tem questão também de folhas, sabe, banho, eu faço muito banhos. Inclusive fiz até um banho recente, que é para atrair dinheiro. Quiser depois eu passo a dica para vocês. Banho, acredito também na questão do sal grosso, atrás da porta, para também evitar energia negativa. Então, assim, tudo isso eu acredito e trago para a minha vida. E também acredito muito na lei da atração do universo. Então, assim, estou desejando muito uma coisa, então eu faço aquela mentalidade, para ali um momentinho do meu dia e peço assim ao universo para poder fazer com que aquilo ali aconteça. Então, assim, são coisas que vão acontecendo no meu dia a dia, que eu vou trazendo, gosto de estudar isso, gosto de pesquisar um pouco mais e vou atraindo para dentro da minha vida, né? Coisas positivas que possam fazer me evoluir ainda mais, tanto fisicamente como no meu interior, no meu espírito mesmo. É um outro tipo de pessoa que ou não tem ou não tiveram um bom embasamento bíblico durante suas vidas cristãs, e aí eu me refiro ao cristianismo como um todo, acabam não tendo muito lastro, né, fundamento, solidez para viver esse cristianismo em um outro espaço, seja numa reunião doméstica, seja até numa outra igreja, ou seja inicialmente num grupo de outros desigrejados, e acaba ficando só e criando, vou colocar entre aspas, criando uma própria religiosidade. Então são pessoas que vão misturar práticas espirituais que elas consideram interessantes, transcendentais, que não fazem mal ao próximo, mas que não são nem de perto práticas que a nossa regra de fé e de prática, que é a Bíblia Sagrada, nos orientam. Então você vê pessoas que dizem assim, a minha religião é Jesus, e eu e ele nos acertamos. Só que no dia a dia daquela pessoa, não é Jesus que está ditando as prioridades da vida dela. Em relação àqueles que saem, as igrejas devem assim bater a mão no peito e ver o que é que está acontecendo. Por que é que isso está acontecendo? Por que é que tantos cristãos estão abandonando as nossas igrejas? Porquê? Mas eu penso que as igrejas não estão preocupadas em descobrir isso. As igrejas estão preocupadas em arrebanhar mais. Tá? Então, não sei, não acredito que as igrejas estejam preocupadas com o que está acontecendo. Não acredito. Se as igrejas se abrirem a escutar esses sem religião, certamente elas vão se surpreender, não é? E surpresas que não serão boas para as igrejas, mas deveriam ouvir. Olha, eu sinto que é uma briga interna comigo mesmo. Assim, eu sempre digo, gente, tem uma briga interna dentro de mim. Porque eu sinto que quando eu estou aqui dentro, né, que eu estou ali dentro da igreja, que eu vejo tudo aquilo acontecer, eu não concordo, eu bato meu pé, eu brigo, porque eu digo assim, não é o certo. Porque se é para amar uns aos outros, a gente tem que amar todo mundo, independente de suas escolhas. E eu saio mesmo, mas quando eu saio, eu sinto assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa, sabe? Falta assim alguma coisa, falta preencher um determinado vazio, que eu não sei o que é esse vazio, né? Mas eu tô achando muito difícil eu chegar a congregar de novo, ou voltar para a mesma igreja. A não ser que a gente fosse para outro país, para outro lugar, mas aqui mesmo eu acho meio complicado. Eu não sei, eu estou nas mãos de Deus, eu estou esperando por um milagre. Hoje a Camila Cristã, ela tem sofrido muito com relação a essa decisão de voltar para a igreja ou seguir caminhando sozinha do meu jeito. É um dilema para mim
E porque no momento eu não me sinto preparada, mas eu vejo que é muito difícil ser cristã longe, assim. O que eu peço muito a Deus é que transforme transforme primeiro a igreja e a mim, porque as pessoas entendam, porque essas pessoas elas não podem ser condenadas para o resto da vida por causa desses atos. Então, se houver um arrependimento da igreja, porque a gente sabe quando a igreja se arrepende, não é porque a pessoa que está lá na igreja veio na tua casa e falou que se arrependeu, não. Você sabe quando a igreja começa a ter outra cara, sabe? A aquecer, a ficar grande. Hoje eu te respondo que não. Não me vejo mais. Não sei amanhã. Minha ideia pode mudar amanhã, mas hoje, nesse exato momento, eu não me vejo, sabe? A não ser que as coisas mudem, o jeito deles mudem, né? Eles comecem a pensar diferente, a realmente abrir os braços verdadeiramente, eu volte, mas hoje eu não consigo mais me enxergar lá dentro, não. Quando a igreja começa a ter um avivamento diferente, você chega... A gente que acredita no poder da fé, no sobrenatural de Deus, vai ter aquele dia de você entrar num templo e você se sentir bem. E aí você vai, entendeu? Eu não vou dizer que eu nunca mais vou entrar na igreja, posso entrar. Eu não sei se vou ficar. Mas vai que eu entre e sinta um avivamento, sinta uma sinceridade na igreja, sinta um arrependimento de algumas pessoas. Por que não? Eu acho que, se pudéssemos resumir em uma palavra a característica de uma igreja que está comprometida em atrair de volta os desigrejados, eu diria, não uma palavra, uma expressão, eu diria que é a igreja comprometida com o Evangelho de Cristo. Comprometida com o Evangelho, não com projetos pessoais de poder, de ministério. Tem muitas igrejas que valorizam mais a visão ministerial que têm do que a essência do evangelho que pregam. Então, quando eu insisto que a igreja precisa voltar ou comunicar de uma forma mais clara e mais autêntica o seu compromisso com o evangelho, é porque, na minha experiência, que não é tão longa, mas já são 20 anos de pastor, o que eu tenho visto é que quando o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, as boas novas de Jesus Cristo, elas são apresentadas de maneira sincera, genuína, isso acaba de maneira assim quase que magnética atraindo as pessoas de volta. Que instituições humanas sempre terão espaço para decepcionar os seus frequentadores e fiéis, isso é fato. Bom, a perspectiva do futuro do Sem Religião no Brasil são bastante desafiadoras e ao mesmo tempo incertas. Incertas porque a gente não sabe exatamente, né, que rumos os caminhos sem religião vão ter no Brasil. O que a gente pode ter de estimativa é que, seguindo a linha de crescimento das últimas décadas, para o próximo recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tenha um crescimento. De quanto será esse crescimento, nós ainda não temos condições de saber. O fato é que, certamente, esse movimento vai continuar crescendo. E eu digo desafio porque, historicamente, o Brasil e o Ocidente são uma civilização, uma cultura hegemonicamente cristã, e nós estamos caminhando aí na direção daquilo que alguns chamam de descristianização
da sociedade. Então, certamente nós vamos ter para os próximos anos, seja no contexto da sociedade, seja no contexto das igrejas, um desafio ainda maior de lidar com o sem religião. Então, o que eu acredito que haverá acho que o censo de 2022 vai nos ajudar a ver se a explosão demográfica evangélica ela está se sustentando ao longo do tempo ou não, né? Então, se houver de fato um crescimento acima de 10% do que era há 12 anos atrás, a gente vai ter aí uma sociedade se reconfigurando do ponto de vista religioso, o que fará também acompanhar-se de um aumento crescente à medida que o segmento cresce também aqueles que se decepcionam, aqueles que abandonam o barco da transformação, né? A Igreja Católica, obviamente, como eu disse, desde sempre ela perde fiéis, né? Então, se você pensar que todo brasileiro, até umas décadas atrás, era considerado católico, então, à medida que aparecem mais expressões religiosas, é a Igreja Católica que perde, né? Então, é inevitável essa evasão da Igreja Católica. Isso é um fenômeno que a gente pode assegurar que, sim, a Igreja Católica continuará a perder. Mas ela perderá para quem? Somente para os evangélicos, para espíritas, para religiões de matriz africana ou para os sem religião? E eu penso que muitas pessoas irão procurar formas alternativas de cultivar a sua espiritualidade e não a sua religiosidade. Porque quando eu falo de religiosidade, eu falo de uma experiência vinculada a uma tradição religiosa, religiosidade. Quando falo de espiritualidade, é cultivar a sua experiência, transcendência, independentemente de instituição, independentemente de doutrina religiosa. Isso sempre existiu, dos primeiros séculos até hoje. Tá? A reforma protestante, da qual os evangélicos reformados são herdeiros, é um bom exemplo disso, né? Você está sempre atento a possíveis pontos dignos de crítica e, a partir da crítica, um conserto e uma nova realidade. Então, o futuro desse movimento, eu acho que ele vai continuar acontecendo. O que eu acho que precisa ser remediado, na medida em que ele acontece, é o coração ferido dos membros desse movimento. Eu acho que aí é onde precisa haver o toque de Deus através da igreja instituída.